Nós já tivemos a proclamação do capítulo 9 do Evangelho segundo João. Tivemos também a oportunidade de meditar sobre ele durante 30 minutos nas pequenas salas. E agora, então, nós teremos uma apresentação desse trecho do Evangelho que será feito pela Celina. Evangelho segundo João, capítulo 9, de 1 a 41. O cego de nascença. A cura do cego de nascença é o sexto sinal no Evangelho de João. O prólogo afirmou que a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram apagá-la. O sexto sinal desenvolve esse tema. E, além disso, o capítulo 9 é um aprofundamento daquilo que Jesus afirmou no capítulo 8, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. A função, então, dos sinais é dar a conhecer quem é Jesus, provocando as pessoas a tomar partido a favor de Jesus e da vida, que é a fé, ou contra ele e a favor da morte, que é a rejeição. O contexto do sexto sinal é o da festa das tendas, do capítulo 7, que nós já vimos anteriormente, e a festa da dedicação, que é no capítulo 10, que vai ser feito na próxima semana. Na festa das tendas, o povo recordava o tempo que Israel passou no deserto. Era um acontecimento festivo que suscitava esperança de vida nos sofredores. E nesse dia, o sacerdote ia tirar água da fonte de Giom para, com ela, purificar o altar. Esses detalhes, eles são importantes porque a cura do cego de nascença mostra que Jesus é a água que nos lava das cegueiras da alienação e a luz que faz brilhar os olhos da fé. De fato, a cegueira lembra a alienação e o pecado. E o lavar-se na piscina recorda a imersão na água, sendo a luz símbolo da fé, onde os primeiros cristãos chamavam o batismo da iluminação. Já na festa da dedicação, liam-se textos do Antigo Testamento que falavam de Javé pastor. E nesse sentido, o cego curado é a ovelha que Jesus tira do curral em que se encontrava. Tendo, então, contextualizado esse momento, vamos falar propriamente dito do texto deste capítulo. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Eis a questão: quem é culpado? Se existe o mal, o sofrimento no mundo, não haverá uma causa para isso? Se um homem nasce cego, é porque pecou. Mas, quando teria cometido pecado, se nasceu dessa forma? Teria sido em uma vida anterior? Sua cegueira será a dívida que deve pagar por seus atos passados? Será o resultado de seu karma? Ou será a culpa dos pais? Tratar-se-á de um filho do adultério? Na visão do povo, Deus não deixa impune nenhum crime. O cego, símbolo do povo oprimido, é vítima de preconceitos religiosos com graves consequências sociais. Para os discípulos e para a sociedade como um todo, o cego de nascença é um castigado por Deus. Alguém pecou e está pagando por isso. A sociedade estabelecida, então, gerou esse preconceito
E a única coisa que o cego pode fazer é pedir esmola, perpetuando sua dependência. De fato, naquele tempo, as elites criaram uma teoria segundo a qual o feto podia, no seio de sua mãe, transgredir a lei de Deus. Jesus afirma que libertar os que viveram desde seu nascimento na alienação, dependência e opressão é manifestar as obras de Deus que o enviou. Vejamos o que outrora proclamou Moisés. Êxodos 34, de 6 a 7. Javé, aquele que é, que era, que vem, Deus de ternura e de piedade, lento na cólera, rico em misericórdia e fiel, que conserva a bondade por 1000 gerações, perdoa culpas, rebeldias e pecados. Mas não deixa impune, castiga a culpa dos pais, nos filhos e netos até a 3ª geração. Então, a pergunta dos discípulos é legítima. Quem foi que pecou? Ele ou os pais? Qual é a causa do mal? E Jesus responde: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Esta resposta, então, ela rompe com a lei de causa e efeito, a lei da relação entre culpa e desgraça, entre o pecado e o sofrimento. Nem ele, nem os pais. Jesus deseja despertar os discípulos para uma nova consciência, livre em relação às leis do pensamento racional, ou seja, do pensamento causal. Isso não quer dizer que ele a negue, mas o que é verdade em certo nível de realidade e consciência deixa de sê-lo em outro. Isaías havia anunciado que o servo de Javé iria abrir os olhos dos cegos. Jesus é esse servo que capacita as pessoas a enxergar as coisas, visão superficial, e, sobretudo, as situações que provocam alienação e marginalização, visão crítica. Jesus, então, deseja iniciar os discípulos em uma ordem que não faz parte do mundo de causa e efeito, o mundo livre em relação ao karma. O que importa não são as causas que provocaram essa desgraça ou aquela doença, mas o que fazemos a partir disso. Os discípulos olhavam para a causa e Jesus faz com que se voltem para o objetivo. Ele afirma a possibilidade que temos de fazer da provação uma ocasião para manifestar a obra de Deus, ou seja, deixarmos de suportá-lo como destino impiedoso e considerá-la como a possibilidade de uma passagem rumo a um além de causa e efeito, um além do mundo e do pensamento racional. Assim, Jesus deseja desenraizar em nós o espírito de acusação, o mau espírito que o Apocalipse chama o acusador de nossos irmãos. O espírito que procura sempre um culpado. E Jesus diz: deixem de procurar, não percam tempo, não conseguirão encontrar a causa do mal. Observem, aceitem o que vocês são. Façam disso uma ocasião para crescer, manifestar a ação criadora em vocês. Saiam desse espírito culpabilizado e culpabilizante. Transformem vossos olhos cegos em um grito à luz. Já nos versículos 6 e 7 está escrito: dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: vai, lava-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O gesto de Jesus é audacioso, porque ele transgride a instituição mais apreciada, a do repouso sabático, fazendo barro e ungindo,
E ainda ensina a transgredi-la quando a vida está em jogo. Manda lavar-se. A ordem de lavar na piscina de Siloé, palavra que significa enviado, apresenta o caráter de novidade de toda a narração. Nossas cegueiras começam a desaparecer quando nos lavamos naquele que o Pai enviou. Com esse gesto, Jesus não pratica somente uma medicina alternativa, mas lembra aos discípulos a gênese do homem. Quando Deus misturou seu sopro com a saliva, a argila do terroso, em Gênesis 2, 7. Lembra-lhe que todo homem nasceu cego, que a matéria por si mesma não vê e não conhece nada, se não for animada pelo Espírito, o sopro do vivo. O homem é pó e voltará ao pó. Quem é que no pó é capaz de ver a luz? Quando Jesus faz um pouco de lama com a saliva, nessa saliva existe seu sopro e sua palavra. Existe sua energia, sua intimidade. É o beijo de Deus. O pó torna-se vivo. Jesus fez de algo sem vida, sem forma, uma manifestação criadora em nós. Os padres da igreja dizem que essa lama é a própria humanidade do Cristo, sua encarnação, sua condição terrena. Se colocarmos seu rosto em cima de nossos olhos, ficaremos curados e seremos capazes de ver a Deus no homem, a luz no pó, e finalmente seremos capazes de ver a luz do mundo. Os padres da igreja ainda nos dizem também que ainda é necessário ir mergulhar na piscina do batismo, lavar-nos de todo o nosso passado e renascermos da água e do Espírito. A piscina de Siloé faz alusão ao batismo prescrito pelo enviado, Jesus, o eleito de Deus. Aí nasce o homem novo. Associa o barro com a criação em Gênesis 2. Jesus é a água que lava e purifica. E todos são convidados a se aproximar dessa fonte para enxergar. E João nos lembra que a cura física é também utilizada por Jesus como sinal da cura espiritual. Agora, então, podemos dizer como disse o cego: não sei o que se passou. Eu antes era cego, agora estou vendo. Até este momento, Jesus ocupou as atenções da cena. Agora, porém, as atenções se voltam para o cego ungido, lavado e curado, que se tornou discípulo. A pessoa e as ações de Jesus continuam presentes de outro modo. Isso é, mediante o testemunho do discípulo, que começa a ver a sociedade de modo crítico, enfrentando os conflitos e dando testemunho de Jesus. Antes, eu nada compreendia a respeito do mundo, da vida do sofrimento, agora estou vendo. Estou vendo com uma luz que não é a dos meus olhos. O sentido que me foi revelado não é uma explicação, uma justificativa, porque seria possível opor a uma razão uma outra razão. O conhecimento no qual mergulhei é despertar e vida. O conhecimento no qual mergulhei, o mundo não mudou e, no entanto, nada é semelhante ao que era antes. Aquele que fora cego procede por etapas. Começa reconhecendo que Jesus é um homem no versículo 11. Isto é, alguém que sente em profundidade os anseios do ser humano. Progride na descoberta de Jesus como servo enviado por Deus no versículo 15. Como profeta, no versículo 17. Aquele que vem de Deus, no versículo 33. Filho do homem e, finalmente, o Senhor, ajoelhando-se diante de Jesus,
no versículo 38. E a essas etapas de crescimento na fé, corresponde a rejeição sistemática e crescente das autoridades religiosas daquele tempo. O cego curado reconhece que Jesus é aquele que recupera o ser humano. A essa primeira profissão de fé, os fariseus responderam que Jesus não é humano por não respeitar as instituições. Essa posição dos fariseus é a raiz da rejeição que culmina na morte de Jesus. Rejeitando o cego curado, rejeitam o próprio Jesus e a possibilidade de libertação. Não admitem que o povo, representado pelo cego, tenha uma visão crítica da sociedade que o mantém na alienação. A hereditariedade não explica nada. O mais não vem do menos. O discípulo avança na fé em meio aos conflitos. Primeiro passo de fé. Em primeiro lugar, vem a desconfiança dos vizinhos, que antes viam o cego pedindo esmola. O cego curado testemunha que é ele mesmo e anuncia quem o libertou, nos versículos de 8 a 11. O segundo passo de fé é o conflito que assume tons mais graves diante do inquérito dos fariseus, que sustentam um sistema que não permite às pessoas o acesso à vida, desalienação. Os fariseus acusam Jesus de transgredir a lei e de ser pecador, mas o testemunho do curado é corajoso. Jesus é um profeta, nos versículos 13 a 17. Já no terceiro passo de fé, os fariseus interrogam os pais daquele que fora cego. Estes, com medo de ser expulsos da sinagoga, não querem se comprometer com o testemunho e põem toda a responsabilidade no filho, o que é o primeiro risco. Ter os laços familiares cortados por causa do testemunho. O curado é posto em xeque-mate. Dê glória a Deus. E assim o debate mostra quem é discípulo de Jesus e quem é seu adversário. E cada qual reafirma suas posições. Confessar que Jesus vem de Deus. Assim, confessa que o que lhe foi revelado através de Jesus não vem da carne nem do sangue, mas daquele que transborda e contém o espaço e o tempo. E é também o segundo maior risco, ser excomungado, nos versículos 18 a 34. E diante de tudo isso, vemos que a instituição é cega e caminha para a morte. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Este é o quarto e último passo de fé. O cego curado encontra com Jesus fora da instituição que o mantinha na cegueira e mendicância, e dá o último e definitivo passo de fé. Eu creio, Senhor, e se ajoelha diante de Jesus. O começo da sabedoria consiste em reconhecer sua ignorância. O começo do despertar consiste em ficar surpreendido por estar adormecido, sobrecarregado de sonhos. Afirmar que conhecemos Deus é uma mentira. O caráter próprio de Deus é ser incognoscível, ou seja, que não se pode conhecer. Somente Deus é que pode conhecer Deus. Ele não é visível para a vista humana. Eis aí o drama dos fariseus. Estes pensam que basta ler a Torá, comentá-la e aplicá-la para conhecer Deus. Acreditar que podemos encontrar a solução para esse impossível por nossas próprias forças é presunção.
O objetivo da Torá consiste em levar-nos a tomar consciência da nossa impotência e de nossa ignorância, mas de forma não desesperada, porque é quando sou fraco que sou forte. Nesse caso, sou obrigada a colocar minha confiança na confiança de um outro. Já não me apoio em mim mesma, em meus pequenos poderes, em minhas grandes sutilezas, mas apoio-me no alicerce vertiginoso, no poder incriado que faz os olhos e é fonte de luz. Ser cego para Jesus consiste em permanecer confinado em si. É fechar suas janelas ao sol e proclamar: ele não existe. Desse caminho trágico da autossuficiência. Até mesmo a água mais pura, cortada da nascente, não tardará a apodrecer. Até mesmo os olhos mais vivos, mais penetrantes, não verão nada se não se banharem nessa luz. Sermos cegos consiste em não podermos sair de nós, de nossas concepções, de nossas representações. É vivermos sempre no mesmo, sem nunca darmos lugar ao outro. Os fariseus, crentes de conhecer a Deus, mas envolvidos em instituições que alienam e marginalizam, se fecham à ação de Deus. Tornaram-se, por isso, cegos de cegueira tal que a própria ação de Jesus e o testemunho de seus discípulos não conseguiram removê-la. Nesse confronto se realiza o julgamento e Jesus constata: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas, como dizem que enxergam, o seu pecado permanece. Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Este é o ponto alto de toda a narrativa. Jesus desmascara e desqualifica os que mantêm o povo na cegueira da alienação, impedindo-o de ter acesso à vida. Submetidos desde sempre à opressão, muitos homens nem sequer sabem o que significa a verdadeira condição humana, o objetivo para o qual Deus os criou. Jesus é o modelo de homem em quem resplandece, em grau máximo, essa qualidade de vida. E é capaz de comunicá-la. A missão de Jesus e dos seus é mostrar esta possibilidade, mais do que com palavras, com a realidade que vivem e com os gestos que realizam a salvação. É oferta gratuita que deve ser aceita livremente. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, então, iremos mais uma vez para as nossas pequenas salas para continuar a reflexão sobre esse trecho do Evangelho. Sempre sabendo que agora é o momento de mudarmos o enfoque. É trazer o texto do Evangelho, a interpretação deste texto para as nossas vidas. O que ele diz para a minha vida? O que me interpela?
O que ele me faz pensar? O que eu devo mudar? O que eu devo continuar a fazer? E o que eu quero responder ao Senhor a partir deste trecho do Evangelho. Então, durante 30 minutos, iremos refletir e, posteriormente, voltaremos a esta sala principal. Até já.